atinge aí um grande número de pessoas. Nesse mês é o período em que os pais param para organizar as matrículas e a lista do material escolar das crianças. Um negócio que dá uma dor de cabeça danada todo ano. Eu já passei 3 vezes por isso, né? E 3 vezes não, 3 vezes, várias vezes, porque foram muitos anos que as minhas filhas passaram o tempo todo estudando. Graças a Deus superaram esse período. E por diversas vezes esse processo pode gerar dúvidas do que pode e também o que não pode. Alguns estabelecimentos praticam alguns exageros, algumas coisas que não podem ser praticadas e a gente precisa muito bem entender quais são nossos direitos em relação a isso. Por isso, nós convidamos aqui o advogado Vinícius Trajano, está aqui no programa ao vivo. Doutor Vinícius, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Ivan. O que é que pode ser considerado, doutor, exagero no momento em que a escola me passa a lista do que eu tenho que comprar para o meu filho? Esse é um tema bem interessante mesmo, né? Bem recorrente. Todos os anos a gente vai terminar passando por isso. Pais também vão passar por isso. Com relação ao material, tem que se ter noção que os materiais escolares têm que ser sempre bem individualizados, né? Vamos dizer assim. Então, quando você fala de material escolar, é somente aquele que o aluno, no caso o seu filho, vai utilizar no dia a dia. O que a gente não pode fazer é comprar material coletivo. Material de higiene, material de limpeza, resma de folhas que vão ser utilizadas no colégio. Isso não pode ser comprado. O que pode ser comprado? Lápis, estojo, régua, alguns outros materiais que vão ser utilizados em momentos mais esporádicos, como cola, tinta, também podem ser pedidos, mas lembrando que eles têm que ser devolvidos para os pais no final do ano se não forem utilizados. Então, a grande questão é você ter noção de quais são os materiais de uso coletivo. Por exemplo, pode pedir papel higiênico? Não pode. Pode pedir material de limpeza? Também não. Essas questões têm que estar todas já no orçamento da própria escola e não pode ser imputado aos pais ter que arcar com esses materiais. A escola que todo ano pede para comprar um livro novo, é uma exigência legal? Essa exigência já pode acontecer, mas o estabelecimento, o colégio, tem que estar ciente de que tem que preparar todo o caminho para poder os pais comprarem esse material. Não pode haver apenas um local onde pode haver a compra desse material. Por exemplo, se um colégio utiliza um material didático específico, ele não pode obrigar os pais a comprá-lo no mesmo lugar. Os pais podem comprar aquele material didático de outras fontes, mas tem que estar vinculado àquele material didático que foi E esse material aí que a própria escola produz, só vai ter lá para comprar. E aí? Isso também é permitido, né, claro, tendo em vista que o material ele é escolhido pela escola. Então, o que acontece? A escola ela entende o conteúdo programático e disponibiliza aos pais a compra desse material. O que não pode acontecer é a cobrança de uma taxa para aquisição desse material ou para disponibilização desse material. Então, somente para a aquisição dos materiais escolares. Tem pergunta do povo aí, a telespectadora tem uma pergunta, a Aline Ferreira. Vamos ver aí o que foi que a Aline perguntou ao nosso convidado de hoje. Eu sou estudante, meu nome é Aline Ferreira. No caso, a minha pergunta seria se, por exemplo, quando a gente estuda em uma escola particular, se, por exemplo, acontecer alguma coisa com o meu fardamento, né, um acidente, eu chegar lá e eles têm a obrigação mesmo de me barrar, porque eu não posso entrar. E aí, doutor Vinícius? Essa é uma questão muito mais de razoabilidade, vamos colocar. Muito mais uma questão de ser conversado, né? Não há necessariamente uma proibição, uma vedação ao aluno não comparecer no colégio de fardamento. E dada a situação excepcional de que pode ter acontecido alguma coisa com o fardamento, entendo que se o pai conversar com a coordenação, com a direção e explicar direitinho a situação, eu acho que isso tudo pode ser resolvido. Olha, tem mais uma, né? Manuel Sérgio, que é escrivão da polícia, ele também tem uma dúvida para o nosso convidado responder. Bom dia, Nilvan. Eu pergunto a você, a obrigatoriedade da lista escolar, aquela que consta no todo, é obrigado a cumprir a regra ou em parte? Boa pergunta mesmo. É obrigatório você cumprir e fazer a aquisição de todo o material escolar. Contudo, você tem que estar sempre atento, e aí, como pais, vocês são sempre muito atenciosos com os filhos, a quantidade de material, né? Para ver se esse material está razoável para a utilização naquele ano letivo.
Então, sempre que você vê um número muito... Por exemplo, se pedirem 10 lápis de um tipo específico, você pode questionar a coordenação e a direção. Se vai precisar de tudo aquilo, né? Se vai precisar de tudo aquilo. Tudo é uma questão muito mais conversada do que a gente precisar sempre ir para o judiciário, né? Tudo é muito melhor quando você tenta resolver ali conciliando com a pessoa do que sempre indo para as vias de discussão judicial, né? Tem a última pergunta do povo, Marília, nutricionista e auxiliar de escola. Pergunta aí, Marília. Meu nome é Marília, eu sou nutricionista e sou auxiliar de secretaria de uma escola, né? E muita dúvida que o pessoal tem é em relação à questão de marcas, se a escola pode exigir marca, a questão também de material de higiene, essas coisas assim, e a quem se pode recorrer no caso de dúvida. E se você vê que aquele material não pode ser exigido, se você pode chegar na escola e dizer, ó, não vou dar, ou se você tem que procurar algum órgão para resolver, né? É uma excelente Sobre pergunta. material de limpeza, você já respondeu. Isso. Agora, exigência de marca. Isso também é uma questão que não pode, né? É uma prática abusiva você impor, você demandar do consumidor, no caso, os pais são consumidores daquilo que a escola está oferecendo. Então você não pode obrigar o consumidor a fazer algo além do extremamente necessário. Você não precisa ter uma marca específica de uma lapiseira, enquanto você pode comprar outra que vai fazer o mesmo resultado. E aí, a dica que a gente sempre dá é sempre manter tudo por escrito. Se você puder ter conversas de WhatsApp, se você puder, melhor ainda, ter solicitações e requerimentos diretamente na escola, para você poder comprovar isso perante o PROCON ou, eventualmente, numa via judicial, é muito importante você ter tudo documentado. Você pode solicitar à escola uma resposta categórica de que tem que ser aquele material, e aí, a partir disso, você tomar as medidas necessárias. E a gente sempre recomenda ir diretamente no PROCON, que o PROCON tem uma atuação aqui na Paraíba e em João Pessoa também, muito forte quanto a isso, estão sempre fiscalizando os estabelecimentos. Então a gente entende que se você busca o PROCON munido dessa documentação, mostrando que a escola está sendo desarrazoada com você, pedindo material que você não pode comprar eventualmente, o PROCON vai atuar e vai ajudar a situação dos consumidores. Terminou o ano letivo 2024, um pai deixou lá 2 mensalidades atrasadas. Quando é agora o período de matrícula, o pai foi matricular. A escola pode negar o direito de matrícula porque tem pendência financeira lá na tesouraria, no setor financeiro da escola ou não? Infelizmente, Nilvan, infelizmente. Nessa situação, na situação de rematrícula, infelizmente a escola pode se recusar a rematricular, desde que você não pague a dívida anterior. Mas uma questão sobre isso, para as pessoas ficarem mais tranquilas, né, é que mesmo que você esteja inadimplente, o seu filho não vai sofrer nenhum dano no colégio. Ele não vai poder ser impedido de assistir a aula, ele vai poder pegar o histórico escolar dele ao final e toda a documentação para poder ser transferido de colégio. E aí tem uma questão interessante na lei que trata da hipótese de inadimplemento e da obrigatoriedade da escola pública de aceitar esse aluno que não pôde se matricular por causa da inadimplência. Então, a lei, ela meio que dá essa garantia ao cidadão para que ele possa matricular num colégio mais próximo. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, Nilvan. Muito obrigado. Tá vendo aí, gente? Bom demais, né? Entender para poder você que está em casa se certificar direitinho do que pode, o que não pode, quando é abuso, quando não é abuso, o que é permitido, o que não é. Somente quem entende do tema, quem é um estudioso do tema, que acompanha, pode nos explicar direitinho como proceder. Olha, um homem de 31 anos com